Sejam bem-vindos ao Clínico Cast, o podcast que vai dar a você, médico, um olhar clínico para a carreira médica. E inaugurando o nosso podcast aqui hoje, episódio 0, estamos aqui na ilustre presença da doutora Andréia Saraiva, uma profissional que eu admiro imensamente, uma profissional que me abriu muitas portas, que eu tenho uma gratidão gigante por ela. E o doutor Murilo Lima, meu cliente também, esposo da doutora Andréia. E antes da gente começar, né, falar um pouquinho sobre o segredo para a carreira médica de sucesso, né, com esse bate-papo, com esse casal de médicos de sucesso aqui, eu vou passar a bola para a doutora Andréia se apresentar. Olá, tudo bem? Então, eu comecei a carreira médica como anestesista. Depois eu fiz uma transição para o consultório de dor, para o consultório de acupuntura. E nesse caminho, pensando principalmente na minha família, nos meus filhos, eu fui adquirindo outras habilidades que a gente não tem na faculdade, né? E essas habilidades me levaram a vislumbrar, né, o quanto a carreira médica ela é ampla, né? A gente pode escolher muitas outras coisas além de uma especialidade específica. E nesse caminho eu consegui ajudar outras profissionais, outras médicas a encontrar, com todas essas cartas na manga, né, um caminho para conciliar a carreira e vida pessoal. E eu trago dentro da mentoria hoje, uma mentoria de vida e carreira para médicas, essa possibilidade de integrar a carreira e a vida pessoal com harmonia. Não, e detalhe, não é qualquer mentoria, é uma mentoria validada pelo MEC. Importante ressaltar isso. E doutor Murilo Lima, médico, urologista e andrologista. Conta um pouquinho do que é a urologia, o que é a andrologia, doutor? Olá, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra participar aqui do primeiro episódio do Clínico Cast. E eu sou médico urologista e buscando também evoluir na minha carreira, né? Eu acho que a nossa carreira a gente tem que construir, a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar, de como a gente quer trabalhar, se quer trabalhar no plantão, se quer trabalhar por planos de saúde, se quer consultório. Eu acho que a gente tem que ter essa visão desde o início e dar os passos para construir. E visando isso, como eu queria a minha carreira, eu fui atrás de subespecializações dentro da urologia. E hoje eu sou andrologista, que é uma área dentro da urologia, especialista em saúde sexual e reprodutiva do homem, né? Avaliação hormonal, e estou muito feliz onde eu cheguei na minha carreira. Muito legal. E quando a gente fala de sucesso, né, às vezes as pessoas elas têm um conceito muito abstrato. Às vezes, sucesso para uma pessoa não é sucesso para outra. E quando a gente fala de carreira médica de sucesso, o que seria para vocês o sucesso? Seria realmente essa agenda lotada, esse prestígio que a profissão traz? Seria qualidade de vida ou nenhum deles? O que vocês consideram como sucesso na carreira médica? Acho que tem coisas que só a maturidade traz, né? A clareza. Porque quando a gente vai construindo a carreira, começando na faculdade, é diferente de depois que a gente vive, né? E conciliar a carreira e a vida pessoal dentro da medicina é possível, mas é desafiador por causa de vários dogmas, assim, dentro da profissão mesmo. Então, hoje, para mim, sucesso é poder escolher. Sucesso é ter as cartas na manga para eu escolher o que eu quiser, quando eu precisar. Então, às vezes, algumas mentoradas, né, já construíram uma carreira e ficam presas, achando que elas não podem escolher outra coisa, outra possibilidade. Por exemplo, sair do plantão e ficar só no consultório, ou sair de um plano de saúde e ficar só no particular. E, ao longo da mentoria, elas percebem que isso já poderia ter sido feito até há mais tempo, mas era uma ilusão de que só aquele caminho que existe. Então, no início, quando eu comecei a te falar, né, sobre a gama ampla de oportunidades que a gente tem dentro da medicina. Isso é muito rico. Parar de olhar só para uma coisa para poder ter sucesso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu acredito que equilibrar todos esses pratos é muito difícil, né? Porque alguns momentos da vida você vai ter que focar muito mais no profissional e outros o pessoal vai exigir um pouco mais. E como que a sua mentoria, ela ajuda essa médica a equilibrar todos esses pratos, Andréia? Primeiro, ela tem que reconhecer quais pratos ela tem,
né? Eu vejo que esse ponto é um ponto de partida, um ponto inicial, e que a maioria não tem clareza. Outro ponto para que isso seja possível é ter organização financeira. Então, desde o início da mentoria, eu já trabalho essa parte da organização financeira, porque ela proporciona liberdade, né? Assim, você ter uma organização financeira permite com que você escolha. E uma pergunta: adianta ter uma carreira de sucesso e a vida profissional ser um fracasso? A vida pessoal precisa andar junto, né? Porque se a vida pessoal estiver ruim, uma hora a saúde mental também vai ser deteriorada e compromete a carreira. Então, eu falo que sempre a conta sempre chega, né? Em todas as áreas da vida. Então, quando a gente olha para as áreas da vida, elas são em torno de 12 a 15 áreas. Uma mulher adulta tem em torno de 12 a 15 áreas. Nossa, cita algumas porque é muita área. É muita área. E quando a gente começa, né? Vamos pôr uma médica casada com filhos. Então, todo combo, né? Trabalho é uma área. Se ela tiver mais de um trabalho, são áreas diferentes, porque ela tem que dedicar energia diferente a cada trabalho. Filhos, se tem mais de um filho, é bom dividir também filho 1, filho 2, esposo, né, o casamento. Esse autocuidado é muito importante e geralmente é o mais esquecido, negligenciado. Amigos, que a socialização também é fundamental. Não sou eu que estou inventando, né? Assim, são áreas que o ser humano precisa, né, para que ele viva bem, para que ele tenha saúde física, mental, espiritual. E o que acontece? Quando uma dessas áreas é negligenciada, começa a acontecer imprevisto. Tudo é imprevisto. Por exemplo, se eu não tiver a área da família de origem, mãe, pai, vô, sogra, aí, nossa, aniversário da minha mãe, tem que comprar... Ué, mas todo ano é aniversário dela, assim, não tá na sua agenda, não tá na programação. Então, a ideia é trazer todas essas áreas de foco para dentro da agenda, para que as coisas deixem de ser imprevisto. E a médica consiga falar não. Porque a minha geração, principalmente a geração mais velha também, o que acontece? A dificuldade de falar não é muito grande. E aí o sim para vários projetos é o não para coisas essenciais. O sim que você diz pro outro, muitas das vezes, é o não que você tá dizendo para você mesma, né? Sim. Tem uma frase assim. E é muito interessante essa questão do tudo ser o imprevisto, porque existe uma matriz que é a matriz do urgente importante. Uhum. E eu acho isso muito interessante. Dentro do marketing, às vezes... Tudo se torna urgente porque algo importante, não foi feito no prazo que deveria ser feito. E realmente, assim, o planejamento é muito importante, né? Sim. Para evitar que o importante ali, o que precisava ter sido feito em determinado momento, não foi feito e se tornou urgente. E aí vira aquela pessoa, aquela profissional que vive de apagar incêndio. Sim. E acontece muito, porque é a lista de prioridades que tem 1 milhão de prioridades. É impossível ter esse tanto de prioridade. Prioridade devia chamar prioridade e não prioridades. É uma prioridade, não tem como você ter várias prioridades, né? E reconhecer isso, tem alguém do lado. Eu percebo muito que ter percorrido essa trajetória ajuda muito as minhas mentoradas, porque elas falam, nossa, ela já fez. Né? E ela é médica, ela já fez, ela já fica com os filhos, ela já tem esse olhar para o casamento, para a espiritualidade, para o autocuidado e continua trabalhando dentro da área, porque hoje eu trabalho com bem-estar, com saúde mental, né? E porque toda mentoria, ela propicia a melhoria da saúde mental das mulheres, né? Das médicas. Continua trabalhando com saúde de uma forma diferente, né, Andréia? Muito bom. E Doutor Murilo. Doutor Murilo é um profissional também que está sempre inovando, né? E quando a gente pensa também em sucesso, eu vejo o sucesso muito atrelado à inovação, ao que você traz de novo para o seu paciente, o que tem, assim, de tendência também, né, do mercado, porque quando a gente pensa na área da medicina, sempre a ciência vai avançando cada dia mais, é sempre, às vezes, um estudo científico que sai, tem que estar atualizado, e o Dr. Murilo, ele trouxe algo que eu considero muito inovador para Rio Verde, que é a harmonização íntima, masculina, e eu queria que você me contasse um pouco, doutor. Então, como você falou, a inovação é a alma da medicina. O conhecimento evolui, as tecnologias, os medicamentos, os tratamentos, os equipamentos, e isso tudo está sempre evoluindo.
Quando eu me formei, quando eu acabei minha residência de urologia, tantos tratamentos que hoje eu faço, naquela época não se fazia. Eu tive que aprender, né? Então a gente tem que correr atrás desses aprendizados, dessas inovações. E não é só a medicina que muda, não é só a ciência que evolui. O mercado, as pessoas, o que as pessoas buscam, o que as pessoas valorizam, isso também muda com o passar do tempo, né? Então, o médico ele tem que ter uma consciência disso, de que o que ele aprendeu a fazer lá na residência, lá na faculdade, isso vai se modificar com o tempo. As pessoas vão buscar outras coisas, né? E visando justamente esse bem-estar do paciente, do meu paciente, eu procurei me especializar nessa área de harmonização peniana. Fui em São Paulo, fiz cursos em São Paulo, né? Fiz muita prática lá em São Paulo para trazer para Rio Verde esse tipo de tratamento que até então não tinha aqui. Os pacientes daqui tinham que ir para Goiânia, tinham que ir para São Paulo para fazer esse tipo de procedimento. O mais conhecido deles, o preenchimento peniano. E é um procedimento que, quando bem indicado, feito de forma ética, de forma correta, para o paciente correto, que vai ter benefício, o paciente fica muito feliz. O paciente procura por aquilo, procura um profissional que ele confia e sai muito satisfeito com o resultado, né? A gente tem que, nessas inovações também, não podemos sair correndo atrás de tudo, né? A gente tem que procurar coisas éticas, coisas que se consolidam como tratamentos de verdade. Porque tem muita modinha. Na medicina, nos tratamentos, também existem modas, né? Moda de um remédio, moda de outro remédio. E às vezes, esses tratamentos passam e não ficam. E geralmente não ficam ou porque não se mostraram realmente eficazes ou seguros, né? Então, também não podemos, assim, de qualquer tecnologia, qualquer coisa nova, a gente já abraçar e já sair fazendo, porque precisa de um tempo para aquilo se demonstrar seguro e eficaz. O preenchimento peniano, a harmonização íntima, hoje já é assim. Já temos técnicas seguras, técnicas eficazes, que já passaram pelo crivo aí do tempo e de vários anos sendo feito, mostrando os bons resultados. E eu fico muito feliz de poder trazer essa novidade aqui para Rio Verde, para que as pessoas daqui tenham acesso a esse tipo de tratamento, porque realmente muda a vida de uma pessoa. Um homem que está insatisfeito, que está com autoestima baixo, quando ele faz um tipo de procedimento assim, isso muda a vida dele. Eu imagino que sim. E como é que funciona o procedimento em si? Ele já dói? O que é que o paciente ele geralmente chega de expectativa e como que funciona? O primeiro passo é a gente avaliar numa consulta justamente a expectativa. Tem pacientes que acham que o preenchimento peniano vai resolver alguma coisa que não vai. Por exemplo, o casamento. Está no conflito no casamento, está terminando, um divórcio chegando, e talvez ele tenha a expectativa de que um preenchimento peniano vai resolver essa situação, e não vai. São outras coisas envolvidas nessa questão, né? Então, primeiro eu tenho que entender por quê. Por que a pessoa quer fazer, qual é a expectativa, o que isso vai mudar, qual é o benefício que essa pessoa vai ter. É interessante que muitas vezes eu contraindico o procedimento, né? A gente tem que fazer de forma ética, eu tenho que fazer de uma forma que vai trazer benefício para a pessoa, né? E eu contraindico no sentido de que, olha, para o seu problema, eu acho que a solução é outra. Eu acho que nós vamos por outro caminho que você vai ter mais sucesso em alcançar o que você quer. Mas para os pacientes que realmente vão se beneficiar do procedimento, é um procedimento muito simples, seguro, desde que feito por médico urologista, isso é importante. Tá? Tem profissionais que muitas vezes nem são médicos fazendo esse tipo de procedimento em locais inadequados, com materiais inadequados, e é onde surgem as complicações, que vão acabar batendo na porta do urologista para tratar, né? Então, quem está pensando em fazer um procedimento assim, procure o urologista, tem que ser um urologista. E a gente faz com material adequado, material autorizado, né? Hoje, o único tipo de material autorizado é o ácido hialurônico para esse preenchimento. É um procedimento simples que dura cerca de 40 minutos a 1 hora, com uma anestesia local. Então, é bem tranquilo, praticamente não tem dor. A dor é uma agulhadinha da anestesia que eu falo que dói menos do que tirar sangue. Sabe aquela agulhadinha no braço para tirar sangue? Geralmente dói menos, daquilo para menos, né? E o paciente já sai ali com o resultado. Acabou o procedimento. O resultado é imediato. É imediato. E ele já levanta, vai embora com o resultado. Nos próximos dias a gente tem uma manutenção, a gente faz uma modelagem para
espalhar bem o material para ficar de forma uniforme, né? Mas o resultado já é imediato. E é um procedimento considerado simples. E tem aplicação de Botox também na região íntima? Também. Isso é muito interessante, porque depende da queixa do paciente. Às vezes, por exemplo, o paciente tem uma queixa de o meu pênis, eu acho que ele está meio retraído, ele está meio pequeno, porque com frio encolhe, né? Tem um procedimento que a gente faz uma aplicação de Botox no pênis que a gente chama de destravamento peniano. Olha Que, só. na verdade, relaxa um pouquinho a musculatura e ele aparece mais, ele fica um pouquinho mais para fora, né? E o resultado estético é muito bom. Sim, na verdade, não está aumentando o tamanho do órgão do paciente, mas o visual estético fica bem melhor. E às vezes é até interessante para quem nunca ouviu falar, é possível fazer isso no escroto também. Tem homens que têm essa queixa de que é pequeno, tem vergonha de usar uma sunga, um short, né? E é possível fazer botox também para aumentar, para relaxar um pouquinho e aumenta o aspecto, assim, o volume, dá um aspecto de um volume maior e o paciente fica satisfeito. Muito interessante. E o que vocês diriam, né? Que eu considero este casal um casal de sucesso. Para quem tá no começo da carreira médica. Porque, imagina assim, vocês se formaram quando? 2012. 2013. Já tem mais de 10 anos de carreira, né? E qual recado que vocês dariam para quem tá começando a carreira médica? O meu é olhar para todas as áreas desde agora. Assim, não negligenciar, porque geralmente quando tá na faculdade de medicina já começou a negligenciar. Então, a partir de agora, né, que você já sabe disso, não negligenciar mais. Assim, começar a olhar para todas as suas áreas da vida, cuidar da sua saúde física, emocional, mental, né, porque a conta chega. E a gente faz escolhas erradas por causa disso. Às vezes, assim, tudo é um sinal. Não, isso aqui é um sinal, acho que eu tenho que fazer isso. Isso aqui é outro sinal. É muito sinal. E com pouco tempo para você fazer tudo que você acha que é um sinal. Então, ao invés de sinal, é melhor você entender, se conhecer, né? Buscar o autoconhecimento é fundamental para você saber que caminho seguir. Porque se você não se conhece, você vai tomar o caminho do outro. Então, assim, o caminho que faz sentido para mim, às vezes não faz sentido para outra pessoa. E não tem problema, eu não guio na mentoria, por exemplo, as pessoas de acordo com o que eu quero para mim. É com o que a pessoa quer para ela. Não é igual você no marketing, assim. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu te admiro muito. E eu já, assim, segui uma longa trajetória dentro do marketing médico, buscando profissionais, aprendendo sozinha. E eu não tinha encontrado nenhuma profissional que respeita o médico igual você respeita. Assim, que entende da ética. A personalidade também, né? Sim, assim, porque a dificuldade era traduzir o que eu quero fazer pro paciente, né? Pro profissional do marketing. Assim, eles não entendiam como você tem um olhar para essa parte da saúde, já tem muita experiência também na área, facilita muito, né? Esse respeito, entender o que o médico quer transmitir de forma ética, acolhedora, né? E ao mesmo tempo valorizando todos os aspectos positivos, né, que a carreira médica traz de cuidado, de segurança, de excelência. Então, é muito bom estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, doutor, qual recado que você daria para os médicos que estão assistindo esse podcast? Bom, eu acho que eu tenho um recado muito importante para dar, que é o seguinte. Quando a gente está na faculdade, está na residência, a gente foca muito em aprender a parte técnica, a parte da medicina que a gente está aprendendo, a especialidade que a gente está aprendendo. E realmente é muito intenso, praticamente não sobra tempo para outras coisas. Só que a partir do momento em que você se formou, você pegou residência, pegou seu carimbo, você é uma empresa. Você tem que se sustentar, você tem que dar lucro, né? Às vezes parece um tabu falar em lucro na medicina, mas eu preciso ter uma receita maior do que a despesa, eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar a minha família e o meu consultório. Se eu falir, eu vou deixar de ajudar muitos pacientes, né? Então, a partir do momento em que a gente termina a residência, na verdade, idealmente antes, eu acho que o médico tem que ir atrás de outros conhecimentos. O médico tem que estudar gestão, o médico tem que estudar finanças, o médico tem que estudar atendimento, vendas, o médico tem que estudar marketing.
Para ser um profissional de marketing, não, isso é uma formação muito, muito mais intensa, uma outra formação. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Para quê? Para saber contratar pessoas para ajudar, para saber delegar, né? Como é que eu vou saber uma agência de marketing? Se eu não entendo nada de marketing, eu não vou dar conta nem de conversar, nem de entender, né? Até para poder traduzir o que eu quero, né? Sobre o atendimento, de treinamento da minha secretária, sobre as finanças do consultório, né? Eu não posso delegar tudo ao contador, né? O contador faz a parte tributária, a parte fiscal, mas eu tenho que ter um entendimento mínimo para eu acompanhar isso tudo. E eu tenho que ter a ideia de gestão, de otimização, de trabalhar marketing, de captação de pacientes, porque eu tenho que me sustentar como empresa, né? Essa informação de que a gente, assim que forma uma empresa, eu não tinha. Eu sou médico, vou trabalhar, sei operar, sei atender pacientes. De repente, no primeiro dia eu caí no consultório, eu tinha que contratar, eu tinha que ter contador, eu tinha que trabalhar com prefeitura, com nota fiscal, e eu não sabia de nada disso. Funcionamento, né? de consultório. Eu achei que era só chegar lá e atender meu paciente, né? E aí vem a realidade, o choque de realidade, a gente vê que não é isso. E a gente acaba tendo que aprender um pouco na marra. Mas a dica que eu quero dar é estudem isso, né? Até antes de você entrar no mercado. São habilidades essenciais para um consultório médico, além do conhecimento, claro, técnico da medicina. Não, isso é até interessante, porque é o mesmo caminho do prestador de serviço, né, que não é da área da saúde, que decidiu largar o CLT e empreender. E aí, geralmente, ele larga o CLT, ele decide empreender, eu falo porque eu fui essa pessoa, né? E quando a gente começa a empreender, a gente é bom no quê? A gente é bom naquilo que a gente se formou, né? No meu caso, eu era boa com marketing. Só que a partir do momento que eu abri um CNPJ, eu vou empreender. E aí, como é que eu arrumo cliente, né? E o médico, eu imagino que ele passa muito por isso também. Porque ele não se vê como uma empresa, ele se vê como um prestador de serviço. Mas a partir do momento que ele abre um CNPJ, que ele realmente tem várias coisas do negócio para gerenciar, vem ainda o gargalo, né? Eu só consigo manter as contas se eu tiver o quê? Paciente. Como que eu vou ser encontrado por esses pacientes, né? Agora eu vou fazer o meu jabá aqui. Inclusive, se você, médico, está assistindo, né, esse podcast, eu sou Lara Dutra, sou especialista em marketing, eu trabalho com marketing há mais de 7 anos, e há 3 anos eu empreendo, né, abri minha empresa, eu falei, e caí exatamente nesse mesmo lugar. Oba, vou empreender para ter liberdade. E aí você vê que o buraco é mais embaixo. Aí a gente tem que aprender gestão, tem que aprender gerenciar a equipe. No meu caso, meu próprio marketing eu sabia fazer, né? Então até que isso deu muito certo. Mas realmente, finanças, lidar com contador, lidar com todos os gargalos ali. E eu sei que não é fácil, porque é muita coisa para ser resolvida no dia a dia. E eu gosto de falar assim, que faz o que você é bom em fazer e delegue todo o resto. Então, claro, tem que ter o conhecimento básico, tem. Até para você não ser passado para trás. Porque existem muitas outras áreas ali que, né, às vezes fala coisa que não tem nada a ver. Então, tem ter o conhecimento básico ali para saber o que está sendo feito de fato. Mas, para quem não conhece, a Lumina, ela é uma assessoria de marketing médico. Então, nós desenvolvemos o método Aurora, que é uma metodologia exclusiva para médicos. Então, para médicos que desejam se tornar autoridade no digital e atrair mais pacientes, nós aplicamos a nossa metodologia e fazemos com que você consiga atrair mais pacientes, né? Porque no final do mês, a DRE tem que estar verde. Então, não adianta você ser o melhor dentro da sua área, mas ninguém te conhecer, os pacientes que você poderia estar ajudando não está chegando até você. E nisso eu consigo te ajudar. Inclusive, né, Dr. Murilo, a gente vem desenvolvendo o projeto com o Dr. Murilo, aplicando o método Aurora, e a gente vem colhendo alguns resultados, né, bons frutos ali também. E todo mês está melhorando, todo mês está crescendo, né? Eu falei para Lara, mês passado, já tem alguns meses que eu tô com a Lara, muito satisfeito, muito feliz. E eu falei para ela mês passado, Lara, esse foi o melhor mês do ano. Aí agora chegou outubro, a gente está no meio do mês, eu falei, esse mês vai ser melhor do que o mês passado. Tá assim, ó, evoluindo, tá subindo. A curva de crescimento, né? E o trabalho bem feito do marketing é assim, né? Ele é crescente.
E às vezes a pessoa se desespera no início justamente por não entender, porque até alinhar tudo, né, demora um tempo para saber o que vai acontecer, ver todas as métricas, qual que é o público, ajustar tudo dentro do meta, não é fácil, né? Então, dentro da mentoria eu trago um pouco dessas pinceladas, assim, de quem a médica precisa contratar, do que ela precisa olhar, porque muitas vezes ela não sabe. Então, na primeira sessão, que a gente trabalha as áreas da vida, já fala, olha, precisa de uma planilha financeira, você precisa saber de onde que vem, para onde que vai. E, às vezes, nessa planilha, que a maioria não tem, ela já olha e fala assim, nossa, então não tá vindo de onde eu achava que tava. Né? E ter essa clareza ajuda a ter o resultado. Eu também já ouvi muitas médicas falando, acho que eu vou fechar o consultório, vou fechar a clínica. Mas por quê? Seu sonho, você fez tudo, já construiu, já investiu. Ah, porque não tá dando lucro. Não, mas peraí, agora que você vai trabalhar para dar lucro, né? Porque ela arruma tudo, pensa em que ela vai colocar aqui, ali, na maca, no jaleco, na decoração. Até a secretária, né? Ok. Pensa no uniforme da secretária. Mas ela senta lá e aí, não tá vindo ninguém. Então é agora que ela tem que pôr a mão na massa para atrair cliente, né? Tanto no offline quanto online. Porque hoje a gente não precisa se limitar mais. Exatamente. Né? O marketing online, ele aumenta muito a credibilidade do médico. É muito importante investir no marketing digital para ampliar essa autoridade, mesmo que você só atenda presencial, porque às vezes a pessoa tem a ilusão assim, não, eu só atendo presencial, então eu não preciso do marketing online. Errado. Porque todo mundo, se eu indico para alguém, a pessoa vai lá no Instagram conferir. Né? Isso para todo segmento. Eu faço muito a analogia com restaurante. Quando a gente vai visitar alguma cidade assim diferente, que a gente nunca foi, a gente quer comer em algum lugar diferente, qual o primeiro lugar que a gente pesquisa? Google. E aí a gente olha assim, tem aquela lista gigante de restaurantes, né? Aquelas imagens lindas, atrativas. Mas se a gente vê um restaurante com uma nota lá do Google, ele é 5 estrelinhas, né? O restaurante tá com pouca avaliação. E a nota do restaurante tá número 2. 2 de 5, gente. Qual a probabilidade da pessoa querer ir naquele restaurante? Baixíssimas. Por quê? Porque não passou confiança. Tem gente falando mal, então deve ser ruim. E quando a gente vai pro lado de médicos também, as pessoas elas tendem a pesquisar, essa é uma pesquisa, que 80% dos pacientes, eles pesquisam ou a especialidade no Google ou o sintoma que ela tá sentindo. Então, acordei com dor de cabeça hoje, vou lá pesquisar. Médico dor de cabeça próximo a mim. E aí que entra, né, os pontos de contato. Como esse médico, ele tá sendo encontrado? Tá um perfil completamente abandonado, tá um perfil mal avaliado, com pouco comentário, informações que não são relevantes, ou tá um perfil atrativo, com foto, com boas avaliações. E tudo isso faz muita diferença. Porque a jornada que o paciente tem hoje é exatamente essa. Por mais que às vezes vai de indicação, 100% dos meus pacientes é indicação. Ok, mas você pode ter certeza absoluta que esse paciente ele pesquisou você no Google antes de agendar. Por mais que ele tenha ido de indicação. Olhou o Instagram também. Sim. E o que você falou, né, em relação... Você trouxe o Google e já veio as avaliações, né? Desde o início da carreira, assim, logo que o Murilo terminou a residência, ele já começou a estudar marketing médico. E foi bem interessante, e gestão também, né? A gente viu que não tinha as habilidades, foi estudar. E foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é muito básico perto do que você faz. Eu acho bom falar isso também, porque às vezes as pessoas falam, eu vou ficar fazendo sozinha aqui um tempo, e aí depois, gente, a melhor coisa é você colocar na mão de quem sabe, porque os resultados, eles são exponenciais, né? Você sai daquela curvinha linear tímida e vai para uma curva exponencial. Então, não tem porquê. E é um investimento, né? Até a gente não precisou fazer isso, né? Já estava mais com a carreira mais estruturada, mas o Murilo falou assim, uma época falou, não, eu preciso investir mais em marketing, porque as pessoas vão abrir uma empresa, elas não pegam dinheiro emprestado para abrir, para colocar, injetar capital ali. Se for preciso, né? Então... E é verdade. E o marketing é uma parte, né, dessa empresa. Porque senão, como que vai chegar o paciente? E mais, não é só chegar o paciente. É chegar o paciente qualificado e você poder cada vez escolher mais quem você vai atender e não somente ser escolhido.
né? Porque você quer o paciente que faz o barraco na recepção ou você quer o paciente que te respeita, que tem os mesmos valores que você? Então, assim, por isso que eu falei de escolher. O que é sucesso? O sucesso é poder escolher. Escolher quem eu atendo, quando eu atendo, por quanto eu atendo. E isso é uma construção também, não é algo também da noite pro dia que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, são mais de 10 anos também de carreira, né? Então, com certeza, assim, abri o consultório, eu vi que eu não entendia de gestão, vi que eu não entendia da parte financeira, vi que eu não entendia de marketing. Foi uma construção, você foi compilando cada vez mais conhecimento. E com esse conhecimento, você consegue ter essa percepção. Você saiu daquela mentalidade do prestador de serviço para ir para a mentalidade de empresário. E é isso que eu vejo que os médicos têm muita dificuldade. Eles têm essa dificuldade de sair dessa mentalidade, né? De, eu sou só médico. Eu quero ser só médico, quero só sentar aqui e atender e tchau. E não ir para essa outra mentalidade. Não, deixa eu entender que realmente isso aqui é uma empresa, é um negócio. Eu tenho pessoas, tem uma folha de pagamento aqui para fazer no final do mês. E isso precisa ser agregado outros tipos de conhecimento, né? E vai chegar um momento também que, eu vou precisar delegar. É necessário também, né? Chegar um momento ali que às vezes não faz mais sentido também concentrar tudo naquele profissional. Vai precisar começar a delegar algumas coisas. Eu gostaria até de fazer um depoimento aqui de algo que aconteceu hoje em relação ao marketing, que é muito interessante. Eu e a Lara, a gente está junto já há algum tempo, e ela faz não só minhas redes sociais, o Instagram, mas Google, tráfego, a gente faz uma gestão completa de marketing. E eu cheguei em Rio Verde tem 3 anos e meio, e cheguei do zero, ninguém me conhecia, né? E em 3 anos e meio eu já consegui construir um consultório, né, com a ajuda do marketing. Hoje de manhã aconteceu isso, eu contei para a Andrea. Eu precisei pegar um Uber, né? Na hora que eu entrei no Uber, o motorista me olhou no retrovisor e ele falou, nossa, você parece um médico que eu conheço. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, você parece o Dr. Murilo, lá da clínica do rim. E eu falei, sou eu. Ele, sério, é você? Eu te sigo no Instagram, eu vejo seus vídeos, né? Eu falei, você já consultou comigo? Ele falou, não, nunca consultei com você não, mas é que eu te sigo no Instagram. Olha que importância, assim, eu digo, a gente tem que aparecer, as pessoas têm que saber da gente. E isso é um bom trabalho de marketing que a gente consegue alcançar esse resultado. Vamos finalizar, que acho que nosso horário tá quase aqui. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala que não tem nada de iluminado, a gente escondeu o nosso brilho. Então, muitos médicos ainda têm aquela mania do low profile, não quero aparecer e tal, não quero me expor. Mas não tem nada de iluminado a gente ficar escondendo o nosso brilho próprio. Porque quanto mais a gente se ilumina, mais a gente inspira outras pessoas, né, a se iluminarem também. Então, eu levo muito essa frase para dentro do marketing, porque por que você está escondendo esse conhecimento sobre você? Por que você está escondendo, né, toda essa experiência, toda essa expertise? Então, é importante também que a gente leve não só esse trabalho de marketing para o gerar pacientes. Isso vai acontecer, é natural. Começa a divulgar, começa a se posicionar, começa a atrair mais pessoas. Mas também levar o conteúdo educativo, levar o conhecimento para as pessoas, que é muito importante. Porque eu imagino assim, que Dr. Murilo mesmo tem uma bagagem de conhecimento muito grande. E às vezes um vídeo, né, que um paciente ali foi impactado, ele pode perceber, esse sintoma aqui não é normal. Às vezes a pessoa pode buscar, né, um médico ali no momento certo e realmente conseguir se prevenir de uma doença grave, né? Ou tratar no começo sem que fique tão grave, né? Sem que agrave tanto ali. Por quê? Porque às vezes ela foi impactada por aquele conteúdo. Então, não é só sobre atrair pacientes, claro, né? Nós, como empresários, a gente precisa, mas também é o levar conhecimento. Isso é muito importante. Até porque é limitada a quantidade de pacientes que ele atende no consultório, né? Ou online. E é as outras pessoas todas que podem ser impactadas por esse conhecimento. Exatamente. Doutora Andrea, doutor Murilo, quero agradecer a presença de vocês. E a gente vai encerrando nosso episódio piloto, episódio número 0. Mês que vem tem mais.